Agora sim. Então vamos lá, né? Então, como eu falei com vocês, hoje a gente vai trabalhar com trigonometria em um triângulo qualquer. É outro tópico, né? Que, se aparecer no Enem, não é algo recorrente, tá, gente? Essa parte aí não é todo ano que cai, mas se aparecer, ele vai aparecer ou trigonometria no triângulo retângulo, ou trigonometria no triângulo qualquer, ou a parte de funções trigonométricas, essa sim, todo ano tem uma questão, beleza? Então vamos lá. Então quando a gente fala de trigonometria num triângulo qualquer, a gente vai falar de lei dos senos, inicialmente, e depois de lei dos cossenos, né? Então essas duas leis é que a gente tem para poder resolver problemas envolvendo triângulo qualquer, certo? E vamos começar aí com essa situação problema, né? Então imagine que tem uma pessoa, né? No caso, vamos dizer ali que seja um engenheiro, que está ali do outro lado ali, né? Como a figura está mostrando, e quer medir, ó, a distância entre esses dois postes. Só que percebam, em linha reta aí, a distância entre os postes tem exatamente um lago, né? Então, o que é que esse cara pode fazer para medir essa distância, né? Então, o que foi que ele fez aí? O que é que ele pode fazer? Primeira coisa é medir esse ângulo aqui. Ele mediu de 120 graus. Segunda coisa, essa distância aqui tem como ele medir, ó, já que não tem lago, ó. Então, ele mediu essa distância, que foi 100 metros. Outra coisa é fazer a medição desse ângulo aqui, que é 45 graus, né? E aí vem a pergunta, como obter a distância entre os postes com esses dados? Então, essa resposta, quem vai dar vai ser o quê? A lei dos senos, beleza? E aí a lei dos senos diz o seguinte, né? A lei dos senos diz pra gente o seguinte, que quando eu tenho um triângulo qualquer, sempre a medida do seu lado vai ser proporcional ao seno do ângulo oposto a ele, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui esse lado A, ele está para o seno do ângulo oposto, ó. Então, esse lado A, aqui, está para o seno do ângulo oposto a ele, seno de A. Da mesma forma, o lado B está para o seno do lado oposto a ele, seno de B. Da mesma forma, o lado C está para o seno do ângulo oposto a ele, né? Isso vai ser um valor, vai ser uma constante, certo? Tranquilo? E aí o que acontece? Essa lei dos senos, né? Aí aqui vai uma observação. Quando nós temos um triângulo inscrito nessa circunferência, essa lei dos senos ela vai ser exatamente igual ao diâmetro, ó, do círculo, né? Então é um outro modelo de questão que pode aparecer, certo? Então perceba que a fórmula é a mesma, ó. O lado sobre o seno do ângulo oposto igual a um outro lado sobre o seno do ângulo oposto e assim por diante. Isso vai ser sempre igual a quem? Isso vai ser sempre igual ao dobro do raio, vai ser igual ao diâmetro, beleza? Aí, uma outra observação, não está escrito aí, mas eu vou escrever aqui para vocês, é o seguinte, gente. Aqui, toda vez que eu tiver um seno, tá? O seno de um ângulo qualquer vai ser sempre igual ao seno do seu suplementar. O que é o suplementar? Suplementar é aquele que falta para completar 180, ok? Então, por exemplo, se aparece lá, por exemplo, vai aparecer na figura o seno de 120. Poxa, Alan, eu não conheço o seno de 120. Conhece sim, porque eu lhe dei agora aqui, ó, essa observação, tá? O seno de 120 é igual ao seno do seu suplementar. E quem é um suplementar de 120 é o que falta para completar 180, que é 60. E o seno de 60 a gente conhece. O seno de 60 é quem? Raiz de 3 sobre 2. Então, em muitos casos, nós vamos, ó, usar essa ideia aí. Beleza? Então, qual é a lei dos senos? A lei dos senos é essa fórmula. É isso aqui que eu tenho que ter em mente, certo? Além disso, tem essa observação aí, que essa fórmula ela serve também quando nós temos um triângulo inscrito na circunferência. E nós vamos usar bastante essa ideia aí, ó. A ideia do seno de um ângulo ser igual ao seno do seu suplementar. Ok? Vamos ver aí exemplos como é que isso pode ser cobrado. Primeiro exemplo. 3 ilhas A, B e C aparecem no mapa em escala 1 para 10.000, como na figura. Das alternativas,
a que melhor se aproxima de distância entre as ilhas A e B é. Então, o que é que ele quer? Ele quer a distância, vamos ver aqui, ele quer a distância, entre as ilhas A e B, beleza? Então, a distância entre as ilhas A e B está aqui, ó, então ele quer isso aqui, então aqui é o quê? Aqui é o nosso x, ok? Aí o que acontece? Se eu for usar a lei dos sênos da forma que tem aqui, eu teria que fazer o quê? 12 está para o ângulo oposto a ele. Quem é que está oposto a 12? 30 graus. Então, 12, ó, está para o seno de 30. Assim como x está para o seno de um ângulo oposto a ele, ó, mas eu não sei quem é esse ângulo. No entanto, nós já fizemos questões aqui, né, de completar triângulo, quando a gente trabalhou lá com razões trigonométricas, no triângulo retângulo, e a gente sabe que a soma dos ângulos internos é quanto? 180, né? Então, se aqui é 105, aqui é 30, 135. Portanto, esse ângulo aqui é quanto? 45 graus, ó. Ok? Então, eu posso aplicar a lei do seno logo direto. Então, x está para o seno de 45. Beleza? Uma observação. A galera tem mania de colocar 12 sobre o ângulo. Não é 12 sobre o ângulo, é 12 sobre o seno do ângulo, tá, gente? Então, tem muitas pessoas aí que costumam colocar 12 sobre 30. E aí acaba errando a questão. Não é 12 sobre 30. É 12 sobre o seno de 30. Beleza? Tranquilo? Então, 12 sobre o seno de 30, assim como x está para o seno de 45. Agora é só substituir, né? Aí eu vou precisar lá lembrar daquela tabelinha que nós trabalhamos em razões trigonométricas, agora é só substituir. Então, eu vou ter o quê? 12 está para 1 sobre 2, né? Que é o seno de 30, assim como x está para a raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então, ó, 2 de um lado, 2 do outro, eu posso cortar. Faz aí o velho cruz, credo negão, né? Vamos chegar aqui, x é 12 raiz de 2. Certo? Esse é o valor de x. Só que ele quer o valor que? Aproximado, né? Quando a questão não dá pra gente a aproximação da raiz de 2, nós vamos usar, ó, raiz de 2 aproximadamente 1,4. Não esqueçam disso. É outra coisa também que já falei em outras atividades. Raiz de 2, 1,4. Raiz de 3, 1,7, tá bom? Então, x vai ser igual a 12 vezes 1,4. E 12 vezes 1,4 vai dar quanto? Vamos ver? Vamos fazer 12 vezes 14 e depois adequar a vírgula, né? Aqui vai dar 8, 2, ou melhor, 4, né? 8, 4. Deixa eu apagar aquilo ali. Quatro vezes 2, 8. 4 vezes 1 é 4. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Então aqui dá 8. 4, 2, 6, 16, né? Então vai dar o quê? 12 vezes 1,4, 16,8. Beleza? Só que esse valor está em quê, gente? Esse valor está em centímetro, né? Então x é igual a 16,8 centímetros. Certo? Aí o que acontece? Só olhando lá para a resposta, você já sabe qual é a resposta. Só que a gente precisa dar esse valor em quilômetro, né? Essa escala aqui não foi dada à toa. Uma questãozinha interessante, porque envolveu aí dois conteúdos da forma que o Enem gosta, né? O Enem adora fazer isso. Em uma mesma questão, trabalhar com mais de um conteúdo. Então, aí agora eu vou ter que fazer a transformação, né? Então, ó, a escala é o quê? A escala é a medida que está no desenho sobre a medida na realidade, né? Desenho sobre desão. Então, a escala, já fizemos também questão sobre isso, né? É desenho sobre desão. Escala é 1 para 10.000. 1 para 10.000. Igual a medida no desenho é o que eu tenho, né? Que aqui é a parte do mapa, que é 16,8. Ok? Isso igual, isso sobre, melhor dizendo, sobre D. Então, eu tenho 10.000 vezes 16,8. Vai dar quanto isso aí? 10.000 vezes 16,8. Vai dar quanto? 10.000 vezes 16,8. Dá quanto, galerinha? Vocês que são bons de conta. A galera acha que o professor de matemática é bom de conta, né? Quem é bom de conta é o contador. Aí o contador fala, não, é a calculadora.
vai dar 168 mil, não é isso? Então, ó, Dzão aí vai dar 168 mil centímetros. Só que ele quer isso em quilômetro, né? Aí uma dica, geralmente, quando a gente tem uma questão de escala, né? O esquema sempre vai ser o quê? O esquema sempre vai ser de centímetro para quilômetro. Então, sair de centímetro para quilômetro é você recuar 5 casas. E se for de quilômetro para centímetro, é você aumentar 5 casas. Né? Tem alguns professores que dão até esse macete. Né? Então, geralmente é isso. Então, aqui é de centímetro para quilômetro, vou recuar 3. Então, 3 zeros mais 2. Então, vai ser o quê? A distância vai ser 1,68. Opa, a tinta... Não gosto de escrever no PowerPoint. O PowerPoint, na verdade, não é feito para isso, né? A gente que está aproveitando esse momento para fazer isso. Mas, então, D é igual a 1,68 km, né? Que eu vou aproximar ali, né? Vamos aproximar para 1,7 km, certo? Agora, como eu falei, geralmente, vai ser o quê? Geralmente vai ser de centímetro para quilômetro, quilômetro para centímetro. Agora, se não for, aí tem que lembrar daquela tabelinha, né? Em outras aulas eu já mostrei, vou mostrar de novo, não custa nada, sempre é bom a gente lembrar, né? Como é a tabelinha? Como os homens dão, vou botar o D minúsculo mesmo, dão muita dor de cabeça às mulheres, né? É uma brincadeirinha, um trocadilho que a gente faz, né? Tem uma galera que fala, Caio, um homem danado, morreu de comer muito, né? Caio, um homem danado, morreu de comer muito. Mas eu prefiro como os homens dão muita dor de cabeça às mulheres. Essa dor de cabeça não é nada demais, é simplesmente ser bagunceiro, né? A maioria dos homens são bagunceiros, então vai urinar, esquece de levantar a tampa. Essa história eu sempre falo com a galerinha adora, né? Então, por exemplo, eu estou aqui em centímetro. Ó. Nós temos aqui centímetro. Aí perceba, o deslocamento da carga de centímetro para quilômetro vai ser sempre 5. Ó. Então, é uma dica que a gente deixa para você já não perder tempo. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Ou de um lado ou do outro. Agora, se aparecesse, se ele pedisse isso aí em decâmetro, né? Então, por isso que é importante você saber a tabelinha. Beleza? Portanto, essa questão aí foi letra o quê? Letra E de euro. Ok? Que a gente viu aí agora há pouco, né? Lei dos senos. E, além disso, envolveu também, ó, escala. Cai bastante. Lembro como se fosse hoje nossa primeira aula presencial. Fiz questão de levar, né, de trabalhar a primeira aula com matemática básica, razão. Mostramos lá, se não falha a memória, acho que nós conseguimos resolver 5 questões do Enem do ano passado. Foi 3 ou foi 5, um negócio desse. Ou eu levei 5 e consegui fazer 3. Só com questões de matemática básica, escala, razão e assim por diante. Beleza? Questões como essa é considerada fácil, certo? Sim, considerada fácil. Porque é uma questão direta, tá? É uma questão direta. Agora, ela já melhora, talvez não entre tanto, talvez seja mediana, porque tem a questão de transformação. E essa parte de transformação aí, Giovana, a galera perde muita questão por conta disso, né? De esquecer a transformação, certo? Mas é uma questão boa e exatamente, confunde bastante mesmo, né? Então se ligar nisso aí. Tranquilo, galerinha? Beleza, beleza? Podemos passar? Podemos passar aí? Vamos lá. Outro exemplo. Um outro exemplo aí, essa aí, por sinal, foi uma questão do Enem. Só não recordo o ano, tá? Mas essa aí foi do Enem. Diz o seguinte: para se calcular a distância entre duas árvores, representadas pelos pontos A e B, situados em margens opostas de um rio, foi escolhido um ponto C arbitrário, nas margens onde se localiza a árvore A. As medidas necessárias foram tomadas e os resultados obtidos foram os seguintes. Então, ele disse que AC é 70, vamos colocar os dados, né? A distância de A até C, 70 metros, beleza. O ângulo BAC é 62, então se ele fala BAC dessa forma, é porque o ângulo está em A, né? Então, ó, 62 graus.
Beleza? ACB 74, então o ângulo C 74. Ok? E aí ele deu os dados, né? Disse que o cosseno de 28 é 0,88, seno de 74, 0,96, seno de 44, 0,7. Podemos afirmar que a distância entre as árvores é. Então ele quer esse valorzinho aqui, ó, que é a distância de A a B, vamos chamar de X. Ok? Então, se a gente for usar a lei dos senos, né? Observando aí, ó, vai ficar o quê? X sobre o seno de 74 graus. Isso é igual a 70 sobre o seno do ângulo lá do outro lado. Ó. Só que igualzinho a outra questão, eu não tenho um ângulo, mas eu posso encontrar. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos é 180. Então, somando tudo, ó, vai dar o quê? 74, 76, 136. 136 para 180 vai ser o quê? 44 graus, ó. Então, esse ângulo aí é 44 graus. Beleza? Então, como eu já tenho esse ângulo, eu posso substituir. Vamos voltar aqui. Então, X está para o seno do ângulo oposto a ele, que é 74, assim como 70 está para o seno de 44 graus. Ok? Agora é só substituir, gente. Ó. Quem é o seno de 74? A questão deu, ó, 0,96. Então, X está para 0,96, assim como 70 está para seno de 44. A questão também deu, ó, 0,70. Beleza? Ok? Tranquilo? Beleza. Aí o que acontece? Aí a pessoa vê esse número decimal, né, e se assusta. Mas olha que beleza, gente, ó, duas casas aqui, duas casas aqui. O que tem de um lado tem do outro. Então o que eu posso fazer de um lado, posso fazer do outro. Eu posso abandonar essas casas e colocar os números inteiros. É ou não é? Então aqui eu posso botar 96, aqui eu posso botar 70 e reescrever isso assim. X sobre 96 igual a 70 por 70. 70 por 70 eu posso mandar para o espaço, né? Posso cortar, ó. Então vai ficar 1 lá. E aí faço o cruz credo. Vai ficar x igual a 96 vezes 1. Portanto, x é quanto? X é 96 metros. Acabou a questão. A distância entre as árvores é de 96 metros. Então a questão é que a galera, às vezes, quando vê decimal, se assusta. E a gente nem precisou fazer conta decimal. Né? Então essa aí mais direta ainda do que a anterior. Né? A anterior ainda teve lá a questão da escala. Essa não. Essa foi direta. Beleza? Uma questãozinha bem tranquila, bem favorável, como diz aí o poeta, né? Tranquilo, favorável. Beleza, galerinha? Perguntas, dúvidas? Tá molezinho essa, né? Tá mole, tá fácil. Beleza. É isso aí. E a lei dos senos, vamos agora para outra formulazinha, né? Que nos auxilia aí no cálculo de triângulos quaisquer. E essa formulazinha também auxilia bastante lá na física, né? Quando vocês trabalham com vetores. Aí eu sinceramente não sei, né? Os conteúdos assim que aparecem na prova de física, né? Nunca parei para analisar. Meu foco é só matemática, no caso. Mas lei dos cossenos, você usa lá na física, que é conhecida também lá na física como lei dos paralelogramos, certo? Aí você usa em vetores, para você encontrar o vetor resultante, você usa em força, para você encontrar a força resultante, que também vai ser um vetor, né? Então usa bastante lá na física também isso aqui, ok? Então vamos lá, mesma situação, problema, ó. Mesma situação, problema. Tá o engenheiro lá, quer saber como é que vai calcular a distância aí. E aí agora o que foi que ele fez? Na outra hora lá, vamos voltar lá, só para vocês se lembrarem, ó. Na outra hora o que foi que ele fez? Ele mediu aqui, conseguiu mediu esses dois ângulos. E aí aqui achava o x, ó. E aí se eu fosse aplicar aqui seria o quê? X sobre o seno de 120, assim como 100 sobre o seno de 45. Então, o engenheiro aí, essa pessoa, né, nessa situação problema, mediu, fez essas três medidas, vamos dizer assim. Agora, mesma situação problema. O que é que ele vai fazer? Agora, ele vai medir aqui, os mesmos 100, ó, tá vendo?
mediu aqui também o mesmo ângulo, só que agora, em vez de medir esse ângulo, ele mediu essa distância. E aí também consegue resolver. Só que aí, para resolver isso, ele vai usar a lei dos cossenos. O que é que diz a lei dos cossenos, galerinha? Tá aí a lei dos cossenos, né? Logo de cara, quando você olha a lei dos cossenos, você se assusta, né? Você pensa que são 3 fórmulas diferentes. Não, é uma fórmula apenas. O que acontece? A lei dos cossenos, se você observar, ó, eu sempre gosto de mostrar isso. Esqueça essa parte daqui, ó. Esquecendo essa parte daqui, eu vou riscar, depois eu apago, tá? Esqueça essa parte aqui. Isso aqui lembra alguma coisa? Quando a gente fala de triângulo, quando a gente fala de geometria, isso aí lembra alguma coisa? Quem pode me falar? Teorema, teorema. Isso, muito bem, né? Então lembre sempre lá de Pitágoras, tá? Isso aqui, ó, é uma ideia bem clássica lá de Pitágoras, né? A diferença é o quê? Que o teorema de Pitágoras, ele fica com isso aqui exatamente, a ao quadrado igual a b quadrado mais c quadrado, porque o cosseno de 90 é zero. Então, como você vai ter uma multiplicação aqui, ó, isso aqui zera, e fica só o a ao quadrado igual a b quadrado mais c quadrado, certo? Mas, no nosso caso ali, eu não vou poder apagar essa parte, beleza? Eu vou apagar isso aqui, certo? Então, o que acontece? O que é que diz aí a lei dos cossenos? Diz o seguinte, que eu posso pegar um lado, qualquer lado, perceba que é qualquer lado, ó. Eu vou fazer alusão a esse lado A, mas poderia fazer ao B, ao C, tá? Isola esse lado. Agora, que lado que eu vou isolar, Alan? Qual dos 3 que eu vou isolar? Beleza, você sempre vai isolar o lado que você conhece o ângulo oposto, nunca esqueça disso, né? Eu só vou isolar esse A, ó, se eu conheço o ângulo oposto a ele. Por quê? Porque na fórmula, ó, é esse ângulo que vai aparecer. Olha aqui no nosso triângulo. Tem aqui o lado A, o oposto a ele é alfa. É esse ângulo que aparece lá no final. Olha o B, o oposto a ele é beta. É ele que aparece no final. Olha o C, o ângulo oposto a ele é teta. É ele que aparece no final. E o que é que diz a fórmula? Diz o seguinte, um lado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros 2 lados, tá? A soma dos quadrados dos outros 2 lados, menos 2 vezes esses outros 2 lados, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu isolei, né? Então, A ao quadrado é igual a B quadrado, mais C quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo oposto. Se eu for isolar B, vai ser o contrário. B ao quadrado é igual a soma de A ao quadrado mais C quadrado, menos 2AC, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu isolei. Se for C, é a mesma coisa. C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B quadrado menos 2AB vezes o cosseno do ângulo oposto. Então, perceba, você vai, tipo, que aplicar o teorema de Pitágoras, normal, e não esquecer dessa parte. Vai ser menos 2 que multiplica esses 2 lados, ó, que não foram isolados, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que você isolou. Beleza? Tranquilo? Aí a galerinha, geralmente, tem uma pergunta, sempre tem uma dúvida que é a seguinte: professor, como que eu vou saber qual lei vou usar? Se é a lei dos senos ou lei dos cossenos? E aí eu respondo da seguinte forma. Tem alguns colegas, alguns professores, que gostam de criar regras. Só que eu já provei por A mais B que não existe, não vale essa regra aqui. Não vale essa regra aqui, porque às vezes a galera fala, ó, só tem um ângulo. Só tem um ângulo, Alan. Então a lei dos cossenos, não necessariamente. Ele pode me dar um ângulo, apenas, e eu resolver a questão pela lei dos senos. Né? Então não tem uma regra. O que tem é o seguinte, você precisa conhecer as duas leis e extrair os dados, coletar os dados. E aí, em cima daqueles dados, conhecendo as fórmulas, você vai ver a que melhor se aplica. Tá? Mas não tem uma regra, tem 2 ângulos, é lei dos senos. Tem um ângulo, lei dos cossenos. Não necessariamente. Não necessariamente. Então tem uma galerinha que adora dizer isso, e aí o menino vai todo empolgado. Oxi, o professor falou que era 2 ângulos, era para fazer por lei dos senos. Não necessariamente. Isso aí depende, né, de questão para questão. Né? Isso depende do modelo da questão. Então, aqui não tem uma regra. Se você me perguntar, Alan, como diferenciar? A única forma de diferenciar é o seguinte: conhecer a fórmula, né, as duas fórmulas, coleta os dados, vê o que é que você tem lá no triângulo e vê a que melhor se encaixa. Acabou. Beleza?
Não tem uma técnicazinha, um macete para você. Porque aí eu vou dizer para você que se tiver um ângulo ali dos cossenos, eu vou estar mentindo, né? E já mostrei isso na escola para a galera, de vários exemplos que aparecia um ângulo só e eu não fazia a lei dos cossenos. Eu ia resolver por uma lei dos senos. Porque a questão estava me pedindo algo relacionado àquilo. Beleza? Tranquilo? Então vamos ver aí o exemplo. Antes de ver o exemplo, já esquecendo da OBS, a observação, gente, ó. A observação é o seguinte: o cosseno de um ângulo vai ser sempre igual a menos o cosseno do seu suplementar. Lá no seno, nós vimos que a propriedade é que eles são iguais. Aqui no cosseno, o sinal vai ficar negativo. Então, vou usar o mesmo exemplo. Lá eu perguntei quem era o seno de 120. Aqui eu vou perguntar quem é o cosseno de 120. O cosseno de 120... Vamos só mudar o sinal aqui, tá, gente? Vamos inverter aqui, fica mais interessante. Tá certo também, mas fica mais bonitinho botar o sinal no da frente. Certo? Menos cosseno x, fica melhor. Cosseno de 180 menos x é igual a menos cosseno x. Então, quem é o cosseno de 120? Cosseno de 120 é igual ao de 60. Só que é igual ao de 60 negativo. Beleza? Então, como o cosseno de 60 é 1 sobre 2, então eu vou ficar o quê? Menos 1 sobre 2. Então, menos 1 sobre 2. Então, não esquecer desse detalhe. A gente vai usar bastante isso aí. Ok? Vamos para os exemplos? Vamos ver na prática como é que funciona isso aí? Aqui é a situação problema, a mesma coisa. Vamos lá. Primeiro exemplo. Dois lados de um terreno de forma triangular medem 15 metros e 10 metros, formando um ângulo de 60 graus, conforme a figura abaixo. O comprimento do muro necessário para cercar o terreno em metros é. Então, ele quer saber, né, qual é o comprimento necessário. Ou seja, ele quer saber o perímetro aqui, né? Eu não sei quem é isso aqui, eu vou chamar de x. Né? Depois que eu achar esse x, ainda vou ter que somar, porque ele quer o comprimento do muro todo, né? Beleza? E aí eu pergunto a vocês, que lado, gente, eu vou isolar? Eu vou isolar o lado 10, vou isolar o lado 15, ou eu vou isolar o lado x? Ou melhor, vou melhorar a pergunta. Eu já estou dizendo que eu vou usar a lei dos cossenos. Beleza. Poderia usar aí a lei dos senos para achar o x? Teria como usar a lei dos senos para achar o x? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Sim, não, não, sim. E aí, o que é que me dizem? Poderia? Poderia. No entanto, por que a gente não vai usar a lei dos senos? Porque para achar a lei dos senos, eu ia precisar de outras informações que eu teria que recorrer. Por exemplo, eu não sei quem é esse ângulo, não sei quem é esse ângulo, mas eu posso descobrir quem é esse ângulo, né? Exatamente, fica mais difícil. Se eu descobrir quem é esse ângulo aqui, ó, ou esse ângulo aqui, que eu posso usar a ideia de lei dos senos, né, para descobrir quem é o ângulo, beleza, aí fica fácil. Mas, como não tem, então não vou usar. Claro que aqui fica mais fácil fazendo o quê? Lei dos cossenos. E agora a outra pergunta, qual lado eu vou isolar? O x, o 10 ou o 15? Eu vou isolar o x, o 10 ou o 15? Vou isolar o x, o 10 ou o 15? Vou isolar o x? E aí? Certo, vou isolar o x. Por que eu vou isolar o x? Porque é o termo desconhecido? Essa é a questão. Eu vou isolar o x, beleza. Mas eu vou isolar o x, gente, não é porque ele é o termo desconhecido, não. É porque, olha para frente do x. Eu tenho quem? Eu tenho o ângulo, ó. E na lei dos cossenos, eu sempre isolo o lado que eu conheço o ângulo oposto. Então, não esqueçam disso, tá? Eu vou isolar o x não é porque ele é o termo desconhecido. É porque eu conheço o ângulo oposto a ele. Beleza? Então, aplicando aí a lei dos cossenos, bora botar aqui de novo a lei, né? Antes de fazer, botar aqui em cima. Então, a ao quadrado igual a b quadrado mais c quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que, no caso aqui, é a. Ok? Então, aí você pode fazer isso, ó. A fórmula é dizer, esse lado é a, esse é b,
esse é C. Acabou. Ok? E agora é só substituir. Então, x ao quadrado igual a 15 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 vezes 15 vezes 10 vezes o cosseno do ângulo oposto, que é 60 graus. Beleza? Então, só substituição de fórmula. Ó. Então, x ao quadrado vai ser igual a 15 ao quadrado, 15 vezes 15, 225, mais 10 ao quadrado é 100, menos 2 vezes 15, vezes 10, vezes o cosseno de 60, que a gente falou na estante que é meio. Por que eu não multipliquei logo ali? Porque eu já sabia, ó, geralmente vai aparecer o 2 aqui, ó, e eu posso, ó, pimba, mandar esse 2 para o espaço, ok? Então, ficamos com x ao quadrado igual 225 com 100 dá 325, menos, né, 15 vezes 10, 150. Então, x ao quadrado vai ser igual a 325 menos 150 dá 175. Para tirar do quadrado, passa para lá com a raiz, então x é a raiz quadrada de 175, ok? Raiz quadrada de 175 não é exata, né? Mas nós podemos fatorar, né? Fatorando 175, né? Fatorando 175 por 5. Fatorando por 5 vai dar quanto? Fatorando por 5 vai dar quanto, gente? 35, né? 5 vezes 5, 25 vão 2. 5 vezes 3, 15, 2, 17. Exatamente. Por 5, 7. E por 7 dá 1. Então, eu posso escrever 175 como 5 ao quadrado vezes 7. Então, aqui x é igual a raiz de 5 ao quadrado vezes 7. Propriedade agora lá de radiciação, né? Ó, esse quadrado aqui é igual a esse, como aqui é uma multiplicação, eu posso eliminar, né? E o 5 sai da raiz. Então, x é igual a 5 raiz de 7. Beleza? Pronto. Só que essa não é a resposta, né? Esse é só o valor de x. A resposta final vai ser o quê? A soma de tudo, que é o perímetro que ele quer. Bora pegar outra cor aqui para destacar. Então, total vai ser quem? 5 raiz de 7 mais 10 mais 15. Né? 5 raiz de 7 mais 10 mais 15. Então, isso vai dar 5 raiz de 7 mais 25. O professor não tem essa resposta, realmente. Foi o que ele fez, ele colocou 5 em evidência, né? Ele colocou 5 em evidência. Botando 5 em evidência, ó. 5 raiz de 7 por 5 sobra raiz de 7, mais 25 por 5 sobra 5. Onde é que tem essa resposta? Letra E, né? Só fez inverter a ordem ali, né? Letra E é a nossa resposta. 5 que multiplica 5 mais raiz de 7, ou 5 que multiplica a raiz de 7 mais 5 metros, né? Já que isso aí está dado em metros. Então tá aí. Então, uma questãozinha bacana, envolveu a lei dos cossenos, né? Envolveu aí a lei dos cossenos. Além disso, precisou ali que o aluno tivesse aquele conhecimento de fatoração, né? E também interpretar que a questão não queria apenas aquele valor que encontrou, queria o perímetro, né? Mas como nas respostas não tinha, então isso aí não seria um distrator. Beleza? Tranquilo, galera? Ou seja, apenas substituição de fórmula. Dúvidas, perguntas? Dúvidas e perguntas. E aí, tá beleza aí? Dúvidas, perguntas? Tá tranquilo? Não entendi o final. Esse final de preto, Lani? Pronto, o final é a soma, né? Porque ele quer o quê? O comprimento do muro necessário para cercar o terreno. Então, para cercar o terreno, vai ser 10 metros desse lado, 15 metros desse, mais o X que eu encontrei. Então, somei tudo, né? Quando chegou aqui, ó, não tem essa resposta lá. O que foi que ele fez? Ele fatorou isso, né? Botando o que é comum a esses dois termos, né? O que tem em 5 raiz de 7 e 25? Tem 5. Aí ele colocou 5 em evidência, ó. Perceba que a resposta ele deu dessa forma. Aí 5 raiz de 7 por 5, você esquece o 5 e bota só o outro valor, ó.
25 por 5 dá quanto? Dá 5, porque isso aqui é uma divisão. Ok? Então, 5 raiz de 7 por 5 fica raiz de 7 e 25 por 5 fica 5. Tranquilo? Belezinha? Ok. Beleza. Agora, galera, vamos fazer outro exemplo do Enem, né, que usa a lei dos cossenos. Agora, pense numa questão massa, pense numa questão que eu fiquei, assim, apaixonado quando eu vi. Por quê? Porque ela nós temos 3 formas de fazer. Nós vamos fazer das 3 formas. Bem bacana a questão massa, massa mesmo. Né? Então, uma questão muito linda. Quando eu botar aí o slide, vocês vão se assustar pelo tamanho da questão, mas quando for para a resposta, você vai ver que é rapidinho. Então, a primeira forma de resolver, eu vou resolver usando a lei dos cossenos, que a gente está trabalhando com a lei dos cossenos. Mas vou mostrar para vocês que pode ser feito pela lei dos senos e pode ser feito também usando lá o outro conteúdo que nós estudamos anteriormente, que é razões trigonométricas. Né? Isso é matemática, né, gente? Matemática é bonito por isso. Então, vamos lá. Né? É fabuloso por isso. Não tem uma resposta pronta e acabada, não. Então, vamos lá. Olha a questão. Aí você olha a questão. Ave Maria, meu Deus do céu. Só para ler já é 10 minutos. Né? Aí imagine você pegar aquele caderno que essa questão aí vem lá na última, a última questão. Depois de 180, né? Depois de 180 não, depois de 90, né? Chega da sono, né? Para ler. Mas vamos lá. O que é que diz a questão? Uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe no momento de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros, um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por elas fosse de 120 graus. A ponta seca está representada pelo ponto C. A ponta do grafite está representada pelo ponto B. E a cabeça do compasso está representada pelo ponto A, conforme a figura. Então, está aqui a figura, ó, bonitinha. Então, aqui é a cabecinha do compasso, a ponta, né? E aquela outra partezinha, né? Então, as duas hastes, ele disse que a haste tem o mesmo tamanho e o ângulo aqui 120. Então, formou, fechou aí esse triângulo, né? Continuando a leitura. Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho, com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação, de acordo com os dados. Considerando 1,7 como aproximação de raiz de 3, então ele já deu, ó, mas se não desse a gente ia usar, né? Já chamamos a atenção disso. O tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será, ou seja, eu quero saber quem é o raio, né? Então, é uma questão bem tranquila, uma questão bem fácil, né? Por quê? Perceba o seguinte, galera, ó. Aqui, a medida de A até C é a mesma de B até C, que ele falou, ó, que as hastes, o comprimento das hastes, ó, comprimento das hastes é de 10 centímetros. Então, a medida de A até C é 10 centímetros, 10 centímetros. A medida de A até B, 10 centímetros também. Ok? E o que é que ele quer saber? Ele quer saber isso aqui, ó. De B até C é o quê? É o raio, gente, ó. Aqui é o raio. Ok? Aqui é o raio. Então, o que é que eu vou usar? Vou usar a lei dos cossenos. Já que a gente está trabalhando inicialmente com a lei dos cossenos, eu vou usar primeiro a lei dos cossenos. Beleza? Então, usando aí a lei dos cossenos, nós vamos ter o quê? Usando a lei dos cossenos. R ao quadrado igual 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 10 vezes o cosseno do ângulo oposto, vezes o cosseno de 120, né? Ok? Tranquilo? Então, R ao quadrado é igual a 10 ao quadrado é 100, mais 100, menos 2 vezes 10 vezes 10, vezes o cosseno de 120. Opa, cosseno de 120, bota aqui, nós vimos que é igual ao de 60 negativo. Então, é menos meio, não esquecer desse detalhe, tá? Vezes menos meio, ok? Então, esse 2 com esse 2, ó,
opa, pimba, vai para o espaço. Ok? Então, trazer para cá. R quadrado vai ser igual a 100 mais 100, 200. Mais, por que mais, Alan? Menos por menos, ó. Menos por menos. Tá bom? Ó, mais 100. Porque 10 vezes 10 dá 100. Então, R ao quadrado é igual a 300. Opa, errei ali. R quadrado é igual a 300, certo? Só que 300 não tem raiz exata, não é verdade? 300 não tem raiz exata, mas dá para fatorar. Fatorando 300, gente, é 10 raiz de 3. Por quê? 300 é 10 ao quadrado vezes 10. Aquele esquema lá, ó. Deixa eu botar ali para ficar mais claro para vocês, né? Então, é raiz de 300. Então, R pode ser o quê? 10 ao quadrado, que é 100, vezes 3. O 10 sai da raiz, então R é 10 raiz de 3. Só que raiz de 3 é quanto? Ó? 1,7. Então, o raio é 10 vezes 1,7, que dá 17. Né? Então, o raio é 17 centímetros. Aí você vai lá na tabela e olha, né? 17 centímetros está onde? 17 centímetros está ó, aqui, ó, tipo de material 4. Entre 15 e 21, portanto, letra D de delícia. Questão delícia. Ok? Então, logo direto, usando lei dos cossenos. Ok? Então, não teve nada de anormal, só fazer a leitura, se ligar, botar os valores que ele deu das hastes de 10, se ligar que aqui é o raio, óbvio, né? Tá bem claro aqui, o ângulo já deu tudo. Só foi substituição. Ok? Agora, Alan, quais são as outras formas que você falou? Beleza. Deixa eu botar para cá que eu botei um... Opa, vou botar para cá que eu botei um outro slide aqui para a gente fazer. Outra forma, gente, vou fazer aqui um esboço, né? Para ilustrar aquela situação. Vamos imaginar que seja isso aqui. O ângulo aqui é 120. Nós já sabemos, né? 120 graus. Aqui é o raio. Aqui é 10. Aqui é 10. Beleza? Galera, pergunto a vocês. Esse triângulo é um triângulo especial. Esse triângulo é um triângulo especial. Que nome se dá a esse triângulo? Como que eu posso chamar esse triângulo? Triângulo o quê? Quem pode me falar? Triângulo o quê? Vai ganhar R$1 de Big Big quem acertar. Ô, glória! Exatamente. É um triângulo isósceles, né? Esse triângulo é um triângulo isósceles. Por quê? Porque ele tem dois lados iguais, 10 e 10. Se o triângulo é isósceles, se os lados aqui são iguais, então esses ângulos também são iguais, gente, ó. Então esse ângulo aqui é igual a esse. Pensa comigo agora, ó. Se a soma dos ângulos internos é 180 e aqui é 120, sobra 60 para os dois. Mas eles são iguais. Então aqui é 30. Aqui é 30. É mesmo, Alan. Então você pode fazer, Alan, pela lei dos senos. Posso. O raio está para o seno de 120, assim como 10 está para o seno de 30. E é bem mais rápido do que a lei dos cossenos, viu? Seno de 120 é igual a de 60, então raio é igual está para a raiz de 3 sobre 2, assim como 10 está para 1 sobre 2. Olha como é mais rápido. Pimba, pimba. Fez o cruz credo, raio é quanto? 10 raiz de 3. Como raiz de 3 é 1,7, o raio é quanto? 17. Acabou, galerinha, ó. Que beleza. Que beleza que o Enem fez. Nessa mesma questão aí. Fizemos a primeira usando lei dos cossenos. Fizemos agora usando lei dos senos, né? E tem uma terceira forma. Bora de novo fazer a ilustração, né? Como eu falei com vocês, uma questão bonita. Bonita até demais para o meu gosto. Bora de novo fazer a ilustração. Imaginar que é aquela situação, problema lá, né? O ângulo aqui já sei que é 120 graus. Eu sei que aqui é o raio, né? Eu sei que aqui é 10 e 10. E agora, o que é que eu vou fazer? Pegar o vermelhozinho para destacar. Aqui é 30, 30. Galera, nós destacamos bastante esse tal de triângulo isósceles, ó. Ele tem propriedades importantíssimas. O que é que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso traçar a altura, galera, ó. Opa! Eu posso traçar a altura desse triângulo, ó. E a gente sabe que quando eu traço a altura vai sempre formar um ângulo de quê?
de 90 graus, ó, com o ângulo oposto de onde eu estou partindo. Fechou o que aqui, ó? Fechou um triângulo retângulo, mas antes disso, nós vimos que no triângulo isósceles, a mediana, a bissetriz, a mediana, a bissetriz e a altura, elas se coincidem. Então, esse segmento que eu acabei de traçar aí como altura, ela é bissetriz, ou seja, divide o ângulo aqui no meio, ó. Então, se o ângulo é 120 ali, aqui é 60. E ela também é mediana. Como assim? Se é mediana, vai dividir o lado lá também ao meio. Se esse lado é raio, aqui é raio sobre 2, ó. E aí você pode destacar ou o triângulo da direita ou da esquerda, que ele é o mesmo, ó. Eu vou destacar o da direita, que a gente fez ali. Então, eu vou destacar esse triângulozinho, ó. E aí você vai usar as razões trigonométricas. Olha que questão massa, galera. Né? Então, aqui 60, 30. Beleza? Aí aqui o raio sobre 2 e aqui 10. Pronto. Como eu quero achar o raio, aí fica agora a critério do freguês. Se quer usar o ângulo de 60 ou se quer usar o ângulo de 30. Quer usar o ângulo de quem? De 30 ou de 60? Tanto faz, né? Qualquer um dos dois vai dar no mesmo. Vamos pegar o de 60 lá em cima. O que é que eu conheço com relação ao ângulo de 60? Cateto oposto, que é R sobre 2, e a hipotenusa, que é 10. Cateto oposto para a hipotenusa é o quê? Seno, né, gente? Então, vou sair pelo seno de 60. Então, seno de 60 é igual ao cateto oposto a 60, que é R sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é 10. Ok? Só que aí você vai lá, seno de 60 é quem? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 igual a R sobre 2 sobre 10. Olha que beleza, ó. 2 e 2. Pimba. Cortou. Fez o cruz credo. Chegou o quê? Que o raio é 10 raiz de 3. Mesmo resultado. O raio é 17 centímetros. E aí fica a critério do freguês escolher qual a melhor. É bonito ou não é? Isso é fabuloso, né? Fala a verdade. É bonito ou não é? Hein, galerinha? Massa, né? Massa mesmo, é sério. Ou você faz pela lei dos cossenos, ou você faz pela lei dos senos, ou você faz usando ali, ó, a ideia da altura. Agora, claro que tudo isso foi possível porque o triângulo é isósceles. Então, chamei a atenção lá no outro conteúdo, né? Chamando hoje novamente, né? É algo, galerinha, que ajuda bastante, né? Quando você completa o triângulo, que vê que o triângulo é isósceles, ajuda pra caramba isso aí. Beleza? Tranquilo, galera? Beleza, beleza? Então, fechamos aí com chave de ouro. Pensei que ia dar tempo da gente ver as outras questões, mas infelizmente é 50 minutos só. Acho que a partir da semana que vem, que me falaram, acho que a gente vai começar a ter encontros de duas aulas, parece. Então é bacana, dá para a gente ampliar mais, certo? Mas aí, na próxima aula, a gente dá continuidade fazendo mais questões dessa aí, sem ser da lista. Eu vou estar enviando para vocês uma lista, tá? Vai estar lá no portal. E, além dessas questões, a gente também já corrige a lista. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Dúvidas, perguntas? Você prefere qual, Giovana? Essa primeira aí? Ou a lei dos senos? Ou a segunda? Aqui é o segundo modelo, né? Segunda forma. Aqui é a terceira forma e lá foi a primeira. E aqui foi a primeira, né? Você prefere qual aí dessas? Primeira, segunda e terceira forma. Acho que não ouviu, não. Mas beleza, galerinha. Então, valeu aí pelas 10 almas que apareceram aqui hoje. Werner, Oscar, Nunes, Lucas, Lorena, Lani, Giovana, Franciele, Andreina. Andreina, não sei se é a primeira vez que eu vejo aqui, mas os demais aqui sempre aparecem. Giovana, Lani, Lorena, Lucas, Nunes, eu também acho que já vi. Oscar, a galerinha sempre aparece aí, né? Mas beleza, isso aí, né? Aula dia de sexta-feira à noite, ainda mais remota. Sexta-feira lá no curso presencial,
é uma quantidade menor. Ainda remota, então, não é para todo mundo, não. Né? Mas valeu. Brigadão. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu? E qualquer dúvida, estou disponível lá aqui no WhatsApp, disponível no Facebook, Instagram, redes sociais todas aí, valeu? Qualquer dúvida pode me chamar, beleza? Então aquele abraço, até a próxima. Tchau, tchau.